Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alessandro de volta, professor de matemática. Lembrando que as nossas aulas estão sendo para preparação para a prova do CIMAV. Alunos do nono ano, vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre o escritor número 5, que nos diz o seguinte: classificar quadrilatos por meio de suas propriedades. Bacana, né? Ou seja, para mim sair bem nesse descritor, eu preciso saber classificar os quadrilatos. Vamos fazer uma prévia rapidinha para a gente dar uma lembrada sobre os quadriláteros. O que são quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados. Tranquilo? Eles são classificados em regulares e irregulares. Os quadriláteros regulares possuem lados e ângulos iguais. E os irregulares? Automaticamente, lados e ângulos diferentes. Dentre os quadriláteros, que são inúmeros, eu vou mostrar para vocês aqui uns que são mais recorrentes. Primeiro quadrilátero que eu vou mostrar para vocês, paralelogramo. Eu vou dar uma definição breve aqui dos paralelogramos, tá bom? O que são paralelogramos? Eles têm lados opostos e paralelos e ângulos opostos e congruentes. Congruentes quer dizer iguais, correto? O meu segundo quadrilátero é o retângulo, muito comum, né? O que a gente sabe sobre os retângulos? Que os ângulos internos são sempre iguais a 90 graus, ou seja, ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Quadrilátero comum demais, né? O quadrado. Mas presta bastante atenção. Para ser quadrado, todos os lados e os ângulos têm que ser iguais. E os ângulos também têm que formar 90 graus, tá bom? Losango possui os 4 lados iguais, tá? Ou seja, mesma medida, tá certo? E o trapézio tem que ter pelo menos um par de lados paralelos. Na definição de quadriláteros, ela vai bem além do que eu mostrei para vocês aqui. Mas hoje eu estou fazendo só uma prévia para que a gente consiga resolver as questões que eu trouxe para vocês. Tudo bem? Vamos ver a aplicação dessas propriedades em algumas questões. A questão número 1 que eu trouxe para vocês pede o seguinte, para que vocês olhem os desenhos a seguir. Então, eu tenho o desenho número 1, desenho 2, 3, 4 e 5. Vamos ver o que essa questão está nos pedindo. Os desenhos que representam retângulos são... Acabei de falar para vocês. O que eu sei sobre os retângulos? Eu sei que todos os ângulos deles têm que medir 90 graus, correto? Qual dessas figuras aí, todos os ângulos medem 90 graus? A figura número 1, bacana. 4 ângulos de 90 graus. Beleza. Opa, professor, mas isso não é um quadrado? Aí a gente volta nas definições. Eu estou falando sobre as definições do retângulo. Ou seja, não quer dizer que um quadrado não pode ser classificado como retângulo, mas nem todo retângulo pode ser classificado como quadrado. Deu para entender? Mas vamos seguir. Vamos analisar a questão dos ângulos. Figura número 1, 4 ângulos de 90 graus. Figura número 2, também 4 ângulos de 90 graus. Olha a figura número 3. Geralmente, pessoal, os ângulos de 90 graus vêm com esse quadradinho. Então, a gente já vê aí que aí nós não temos um ângulo de 90 graus. E na figura número 4, também ângulos de 90 graus. E a número 5, nós não temos um ângulo de 90 graus. Os desenhos que representam retângulos são, então, opção A, opção B, opção C e opção D. Qual que a gente analisou e viu que realmente tem ângulos de 90 graus? Foi a figura número 1, a 2 e a 4. Logo, a nossa resposta correta vai ser a opção B. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Questão número 2. Pessoal, nessa a gente precisa de um pouquinho de atenção. No quadrado ABCD, traçou-se o segmento DE conforme indicado na figura. Então, vamos fazer uma análise dessa figura. Se a gente pegar aí, ó, o A, B, C e D, nós temos um quadrilátero, que nos lembra um quadrado. Se ela tiver todas as medidas iguais, nós temos um quadrado, beleza? Mas o que ele quer?
ele quer que você verifique depois que ele traçou o segmento DE. Então, a gente viu que tem um segmento de reta ali, que vai do ponto D e vai até o ponto E. O que ele quer além disso? O nome do polígono EBCDE. Vamos analisar. Então, agora eu vou desconsiderar aquele ponto A. Eu vou analisar a figura da seguinte maneira, ó. E até o B, do B até o C, do C até o D. Gente, nós formamos um quadrilátero? Ele formamos, né? Continua um com 4 lados. Então, eu já vou descartar aí a minha opção C, porque ele não é um triângulo. Será se ele é um losango? Será se ele é um retângulo? Será se ele é um trapézio? Aí a gente vai ter que analisar. Retângulo tem que ter todos os ângulos iguais a 90 graus. E também já descartei, não tem todos os ângulos igual a 90 graus. Então, o nosso polígono vai ser classificado em quê? Ele vai ser classificado como um trapézio. Por que trapézio, professor? Para ser um trapézio, a gente precisa ter o quê? Precisa ter 2 lados paralelos. E quais são eles? Os lados EB e os lados DC. Compreenderam? Vamos para mais uma. Questão número 3. Um quadrilátero possui as seguintes características. Então, fique atento aí, ó. Todos os ângulos têm a mesma medida. Todos os lados têm a mesma medida. Suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares. Pessoal, só pelas 2 primeiras características que tem aqui nessa informação, a gente já sabe de que a gente está falando. Mas vamos ver o que ele está querendo. Esse quadrilátero é o losango, quadrado, retângulo, trapézio? Vamos analisar. Se todos os ângulos têm a mesma medida, já me leva o quê? Já me lembra ou um quadrado ou um retângulo. Eu já vou eliminar trapézio e os losangos. Só que tem mais uma característica que é muito importante que vai definir essa questão. Todos os lados têm a mesma medida. Então, se todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida, logo nós estamos falando de um quadrado. Deu para compreender? Então, pelas classificações que foram mostradas, nós estamos falando do quadrado. Pessoal, não esqueçam de memorizar essas propriedades dos quadriláteros, que com certeza vocês vão conseguir se sair muito bem nas demais questões que envolvem o descritor número 5. Então é isso. Espero vocês na nossa próxima aula.